Abra comigo em Lucas capítulo 10. Em Lucas capítulo 10, Jesus, ele libera uma palavra para os discípulos que os surpreende. Porque até aqui, até o capítulo 10, eles estavam, pelo menos a multidão, né? Os discípulos já tinham ido. Jesus já tinha mandado os discípulos 2 a 2 para colocar em prática aquilo que eles estavam aprendendo. Mas agora Jesus amplia. Aqueles que só estavam indo para ser espectadores se chamavam discípulos, mas achavam: quem sou eu? Eu sou improvável, eu sou anônimo. Não, os discípulos estão com ele mais pertinho, eles vão ser usados. Mas eu amo Jesus, eu escuto a palavra. Mas como que eu vou ser usado? E existe essa postura dentro da igreja. Talvez você ache que para ser usado, precisa ser uma pessoa que já está no púlpito, ou que já está atuando no ministério. Mas eu quero dizer que Jesus está à busca de você. Você que se acha improvável e anônimo. E a palavra dele é a mesma de 2000 anos atrás, só que mais urgente ainda. Porque o mundo daquele momento era bem menor do que o mundo hoje. E quando ele diz em Lucas capítulo 10, depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande. Fala comigo, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é a realidade de hoje. Era a realidade há 2000 anos atrás e ficou agravada. Porque hoje o número de pessoas é muito maior. E hoje o número de trabalhadores ficou menor ainda. E aqui ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Aí você fala: vou orar. Aí Deus fala: mas peraí, você mesmo é a resposta de oração. É você que eu estou procurando. Você tem que ir para a seara. Eu estou buscando trabalhadores. Quem quer ser trabalhador para Cristo? Ele quer que você trabalhe no lugar onde Ele te colocou. Não fique esperando, como eu disse, não fique esperando simplesmente o púlpito. Qualquer lugar é lugar. Se não tivesse uma pessoa lá no meio da minha universidade, ali onde eu estava fazendo o meu curso, quando eu era jovem, e se não fosse uma pessoa que me convidasse para uma reunião, e eu desviada, ela talvez não se considerasse trabalhadora, mas ela mal sabia que ao convidar uma desviada e pouco provável de responder aquele, porque a pessoa que já conhece, que já foi para a igreja, quando você convida, ela tem respostas prontas. Eu tinha. Então, ela talvez, quando ela foi me convidar, tanto que eu dei resposta pronta para ela. Então, talvez ela pensasse: puxa, eu não estou fazendo nada. Mas ela não podia imaginar que ela estava chamando, não era só uma pessoa, ela estava chamando um ministério. E você é a mesma coisa. Quando você fala com uma pessoa, você está, atrás dessa pessoa tem uma família inteira. Atrás dessa pessoa tem um chamado, porque todos nós, eu venho insistindo e eu vou dizer para você, todos nós temos chamado. Esses trabalhadores, eles foram desafiados a irem 70, de 2 em 2. E eles foram desafiados era uma prévia, era uma amostra do que aconteceria com eles depois de Pentecostes. Eles nunca poderiam imaginar o nível de poder, de autoridade. Eu estou falando essa palavra justamente porque domingo que vem é Pentecostes. Eles nunca poderiam imaginar que Jesus estava dando só uma amostra grátis do muito que ele iria derramar sobre eles. Naquele momento, eles não tinham maturidade. Naquele momento, eles estavam preparados espiritualmente, porque eles escutavam Jesus, eles amavam Jesus, mas eles não estavam preparados emocionalmente para receber todo aquele poder, toda aquela autoridade. Por isso que Jesus ainda permaneceu com eles bastante tempo, para prepará-los. O trabalho do Espírito Santo no nosso meio não é só derramar unção e ser a unção dentro de você. O trabalho do Espírito Santo é também trabalhar e fortalecer e amadurecer você emocionalmente, porque você pode perder tudo que você ganha, você pode perder num único dia, porque você ficou magoado, porque você desistiu, você ficou frustrado, você perde tudo. Mas aqui, continuando, ele diz o seguinte no versículo 3: ide
eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu dividi aqui em alguns desafios. Primeiro desafio de Jesus, mandar improváveis. Segundo desafio de Jesus, eu até aqui anotei para vocês, andar sem peso. Como andar sem peso? Ele mandou que estes homens e mulheres, eles fossem sem alforge, eles fossem sem nada. O alforge era, não é que aquele alforge tivesse peso, mas era o local onde guardava o pão, onde guardava as coisas para viagens. E eles estavam indo de aldeia em aldeia. Jesus estava desafiando aqueles homens e treinando para um momento de escassez. Aqueles homens a confiar, a ter um nível de fé sobre a fé. A fé é assim, todo mundo tem fé. Você veio para a igreja, você tem fé. Por que você tem fé? Porque você crê num Deus, um Deus invisível. E você está na casa do Deus Todo-Poderoso, que você não vê com os seus olhos físicos, mas você crê. Então, essa medida de fé todos nós temos. Existe uma outra medida de fé. A medida de fé que você vai aumentando conforme você lê a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, é como, por exemplo, eu tinha fé em várias áreas, mas quando eu fiquei enferma, eu desenvolvi, por ler tantas passagens sobre cura física, eu estava aumentando a minha fé nesta área em que eu não tinha ainda. Eu lia, mas eu não tinha mergulhado. Então, de fé em fé, de graça em graça e de fé em fé. O Senhor disse que, agora, existe um nível de fé, que é este nível de fé quando os seus olhos não veem. E eles iriam passar. A igreja primitiva iria passar por muitos problemas financeiros. E eu quero dizer que o Senhor está desafiando a gente para viver o sobrenatural nesse tempo de dificuldade financeira. E eu quero dizer que mesmo sem você ter nada enxergando, nada provável, nenhuma porta aberta, Deus vai prover as suas necessidades. Nada faltou. Eu não vi ninguém aqui morrendo de fome. Eu não vi aqui ninguém reclamando de sede. Eu não vi ninguém chegando para Jesus depois de ter andado por todas as aldeias. Estou desfalecendo, Jesus. O Senhor falou para eu andar sem alforge, confiar no Senhor e que o Senhor tocaria no coração das pessoas, mas eu não vivi, eu não experimentei isso. Deus é fiel, Ele promete e Ele cumpre. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele é fiel, e que as janelas do céu se abram para suprir as suas necessidades. O que não tem na terra tem no céu, e Deus manda para você. Eu profetizo socorro ainda esta semana, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão num tempo limite, e eu quero dizer que nós devemos orar não só por nós. Aí parece que as coisas vão passando e você esquece. Hoje eu chorei quando eu estava vendo, logo que eu acordei, aí o Jonas ou ele foi escovar o dente ou tomar banho, eu não sei, mas eu fiquei ouvindo novas notícias sobre o Rio Grande do Sul. E se tem duas coisas que pegam muito no meu coração, é criança e animal. E ali, quando uma professora, ela falou, essas crianças não é só o fato de estar desabrigado, é o fato de estar sem escola. Não é só as águas baixarem, as escolas foram destruídas a um nível em que as escolas vão ter que ser reconstruídas. Já passaram pela pandemia. E agora, aí eu fiquei imaginando todo esse cenário. Aí é claro, quando você passa pelo problema, aí uma senhora falaram assim, você lá em Canoas, olha, nós viemos tirar você, é melhor você ir para outra cidade. E ela falou assim, mas eu estou passando pelo meu segundo câncer, é agora que eu consegui aqui em Canoas o meu tratamento. E ela não estava vendo que estava tudo destruído. Eu falei, Jesus, quanta coisa. Gente, não é só a falta de um teto, não é só a falta de água, não é só a falta de comida, é a falta de estrutura para
agora, neste momento, e depois que as águas baixarem. Por isso eu quero te desafiar a levantar suas mãos. Vamos orar mais uma vez. Sabe, nós estamos como igreja, nós estamos recolhendo doações, e amanhã no Ilumine, queridas, venham com roupa de frio, colchão, água, tudo que vocês puderem trazer, porque nós estamos mandando para o Rio Grande do Sul. Senhor, eu clamo, Senhor, agora, não só por todas as famílias, mas pelos enfermos, aqueles que estão passando por câncer no meio de tanta perda, as crianças que estão passando, Senhor, por este problema, e ainda tem o problema da educação pela frente. Senhor, o Senhor é o Deus do socorro, o Senhor é o Deus do sobrenatural, e eu peço, Senhor, o teu socorro. Eu peço, Senhor, o Senhor é o Deus que comanda todas as coisas. Senhor, que estas chuvas que estão estacionadas sobre o sul, basta uma palavra tua, Senhor, e elas são retiradas do Rio Grande do Sul. Senhor, faz essas chuvas cessarem. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E quando você vai para uma missão, Jesus quer que você vá leve. E leve é sem dores. Você já pensou eles entrarem nas casas e falar assim: Jesus te ama, eu vim declarar shalom para você. E aí a pessoa faz uma cara feia, ou ela encontra resistência, e aquela pessoa ela tem uma raiz de rejeição. Aí ela vai e ela, sabe de uma coisa? Você não merece que eu estou aqui. E vai, bate a porta e vai embora. Então você precisa ser, para você responder ao chamado de Jesus, seja na tua casa, no teu trabalho, na escola, na rua, você precisa ser restaurado emocionalmente. Que o Senhor possa restaurar o teu coração, porque nós precisamos sair em nome de Cristo mais leves, sem dores, sem o peso do passado, para sermos ungidos. Você não está entendendo o tempo que a gente está vivendo? Aí tudo é assim, nunca antes visto, uma inundação nunca antes visto, um tufão nunca antes visto, um terremoto nunca antes visto, uma abominação nunca antes vista como a da Madonna. Tudo é nunca antes visto. Será que isso não chama a atenção de você? Que algo está acontecendo, que nós estamos vivendo um tempo limite, e que você é o trabalhador que o Senhor Jesus está procurando. Deus não quer pessoas prontas. Ele quer pessoas prontas a responder o chamado. Ele quer pessoas prontas a obedecer. Ele quer pessoas prontas, dispostas a serem restauradas e preparadas para Ele. O dom é Ele que dá, a capacitação é Ele que dá, a unção é Ele que dá. É só você responder sim, Senhor, e deixar que Ele trabalhe na sua vida. Não dê desculpa, mas eu não sei falar. Eu também, eu sempre dei essa desculpa. Mas ele falou: é onde você não sabe que eu quero te usar, porque você vai ter que ser eternamente dependente de mim. Se você fosse muito eloquente, se você fosse a dona da oratória, você não precisava de mim. Você podia fazer qualquer coisa e usando a sua oratória, mas eu dependo dele. Cada vez que eu subo no púlpito, cada vez que eu gravo um vídeo, eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe que sem o Senhor eu não abro a boca. Então me ajuda, Senhor. É você mesmo que Ele está procurando. Então, se você responde ao Senhor, levanta a sua mão e diga agora para você mesmo: Deus está me procurando. Agora, para responder, só responde se você quiser. Fala: e eu respondo sim. Amém. Glória a Deus por você que respondeu sim. Agora, você leu comigo que Ele mandou como cordeiros para o meio dos lobos. Uma vez eu preguei para vocês e eu disse: eles foram como cordeiros porque eles estavam com o pastor. Com certeza é isso. O pastor estava diante deles e o pastor é que luta. Mas eles estavam indo como cordeiros para enfrentar as trevas com algumas armas. Você viu alguma arma que eles foram? Se alguém olhasse para eles, ia dizer: não, eles foram sem arma nenhuma. Eles foram com armas poderosíssimas. Primeira arma poderosa no reino espiritual: obediência. Eles obedeceram a Jesus. Segunda arma poderosa no reino espiritual: amor.
Gente, o amor é a arma mais poderosa que você pode encontrar. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles 70 que responderam ao chamado de Jesus, amaram aquelas casas, amaram aquelas pessoas. Eles tiveram que amar a dupla, tiveram que amar quem estava do lado deles. Então essa é a arma que desarticula todo e qualquer tipo de armadilha das trevas. A arma do amor precisa ser usada na tua casa. A arma do amor precisa ser usada por onde quer que você ande. Por isso eu peço que o Senhor possa ungir o teu coração com um amor que vem do alto, um amor sobrenatural, para você amar pessoas difíceis. Amar, Jesus mesmo disse, qual é o mérito de amar pessoas fáceis? Qualquer um ama uma pessoa fácil. Agora ele está te dando um desafio: ame os difíceis, a começar por você mesmo. Você é uma pessoa difícil, e amar a si mesmo é o amor próprio que tem sido negligenciado por muito tempo. Você precisa se amar e amar os complicados. Sabe aquele irmãozinho, o mais difícil, já vem armado de amor. Senhor, se eu cruzar com ele, eu vou dar o olhar 43, o olhar mais poderoso, cheio de amor, que é teu, o amor que o Senhor, o olhar que o Senhor derramou sobre Pedro. Gente, que olhar foi aquele de Jesus para Pedro? É esse olhar que você tem que olhar para aquelas pessoas complicadas. É fácil? Não é fácil, ainda mais dependendo do teu temperamento. Aí, por falar em temperamento, desafio número 2. Se o desafio número 1 foi ir com armas inusitadas, não era com armas visíveis, mas era com essas armas que eu falei: o amor, a obediência e a submissão a Jesus. Agora, o desafio número 2 era andar em duplas. Olha, não é difícil andar 2 a 2. Todo mundo é bonitinho no início da amizade, no início do casamento, no início da sua história na igreja. Todo mundo é bonitinho, todo mundo é perfeito. Pergunta para uma pessoa que vai casar daqui a um mês. O noivo dela não tem defeito, a noiva não tem defeito. Por mais que o pai e a mãe digam, mas vai melhorar, mas é tão bonitinho aqui, é tão bonitinho ali. Então, todo mundo é muito bom por um tempo, mas tem um prazo de validade. Todo mundo é estragado, gente, não tem jeito. Essa é verdade. Você quer ver? Fala para você mesmo: eu sou estragadinho. Não vou falar para você falar para o irmão, que você vai ofender. Aí pronto, aí acabou, né? Aí se já tinha, não, ele estava esperando esse momento para falar isso para mim. Ainda mais se for marido e mulher. Não, fala para você mesmo: você é estragadinho, só Jesus para te consertar. Eu digo isso para mim, só Jesus. Ontem mesmo eu estava falando isso para mim. Eu estava lembrando de atitudes que eu tinha quando adolescente, quando jovem e até no início do meu ministério. Eu falo: Jesus, como o Senhor me aguentou? Estragadinha, estragadinha, Senhor. Como que o Senhor me aguentou? Mas Ele aguenta, sabe por quê? Porque Ele ama. E aí, qual é a tua? Sabe qual é a tua desculpa para você não aguentar o teu irmão? Não é aguentar, gente, porque aguentar é assim, tá bom. Isso é aguentar. Mas amar é: tá bom, Jesus, olha, eu vou tentar olhar com os teus olhos. Eu vou exercitar. É difícil, mas eu vou exercitar. Não é assim, sabe, emburrado. É procurando o melhor da pessoa. Aí você fala: mas é muito difícil nessa pessoa. Eu sei, tem gente que fica, a coisa está lá escondida. O bom está muito escondido. Mas a gente acha, se a gente quiser procurar, a gente acha. E aqueles que querem ficar estragados? Esses, deixa que Deus trabalha. Você não vai consertar ninguém. Só quero que você esteja ciente: você não conserta ninguém. É Jesus que conserta as pessoas. Você ama, você tolera, você perdoa. Aí eu fico imaginando, eu que trabalho com temperamentos, eu falo por mim. Se Deus me desse uma dupla, aí eu não sei quem é essa dupla, mas eu sou rápida. E se Deus me desse uma dupla, alguém que fosse dupla comigo, lento, um melancólico, eu ia ficar murmurando dia e noite: olha só, Jesus, olha o ritmo, Jesus, eu já estou na 3ª casa, ele nem
saiu da primeira. Jesus, assim não dá não. O que eu ia ter que fazer? Ajustar o meu passo ao melancólico. O melancólico ia ter que ajustar o meu. Imagina aquele fleumático que fica lá parado. Aí entrou o sanguíneo. Conversa até morrer na casa, né? Porque eles foram de casa em casa. Aí o fleumático parado. Aí come o bolo, e come o pudim, e come o arroz doce. Porque o fleumático não sai. Se alguém não empurrar, ele não vai sair. E o sanguíneo também não. Imagina essa dupla. Mas eu fico imaginando então a dupla. O melancólico ficou lá para trás emburrado com o colérico que andou muito rápido. Mas eu não sei o que Jesus fez, mas ajustou. As duplas andaram. As duplas se amaram. As duplas se toleraram. As duplas tinham algo superior às diferenças, que era o reino dos céus. Você tem algo superior a tudo, que é o chamado de Cristo para você. Ele tem urgência. Será que você está percebendo que nós estamos vivendo os últimos dias? Será que você está percebendo? Eu não sei, sabe, se é daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, 2, mas eu só sei de uma coisa, que estamos muito próximos. Jesus está falando com crianças, está falando com todo mundo, mostrando o quanto Ele está às portas, e você precisa responder a esse chamado, porque Ele quer derramar grande unção sobre você. Estamos às portas de Pentecostes. Ele quer derramar grande unção, grande glória, grande graça, grande conhecimento da sua glória, grande poder, grande autoridade. Ele quer derramar muitos dons para você. Ele quer te encher com a presença dele, porque nós estamos vivendo um momento como a igreja primitiva. Todos vão ser usados, todos, absolutamente todos. Você pode não acreditar em você, mas Jesus acredita em você. Você foi chamado para esta geração. E esse é o segundo desafio. Agora eu pus aqui o terceiro desafio. O segundo são pessoas imperfeitas andarem juntos. Agora o terceiro desafio é entrar em casas. Sabe, talvez você quisesse coisas mais grandiosas, ter um grande número de seguidores, ter um chamado de púlpito, mas eu digo para você que tem chamado, que é muito, no reino espiritual, é muito mais importante do que uma pessoa aqui no púlpito. Esse chamado de casa em casa. Sabe, pessoas, quantos aqui têm unidade em casa? Levanta a mão. Olha como são poucas pessoas. Fica de mão levantada. Eu quero declarar que essa igreja, ela vai ser cheia de unidade em casa, em nome de Jesus. Essa é a urgência de Cristo. Você abrir a sua casa para receber pessoas que têm resistência à igreja, mas não teria resistência de entrar na tua casa. Sabe, essa falta de urgência mostra uma acomodação. Nós não podemos nos acomodar. Quando você chegar face a face com Cristo, Ele vai dizer: o que você fez com o chamado que eu te dei? O que você fez com tudo que eu te entreguei? Ah, eu recebi, eu estou aqui, eu estou salvo. Aí Jesus vai mostrar a lista de pessoas que era para estar na rede que Ele entregou nas tuas mãos. Pega as tuas 2 mãos e levanta agora, porque a rede, ela é grande. As redes que o Senhor entrega agora nas tuas mãos, em nome de Jesus, não larga essa rede. Deus tem muitas pessoas para colocar nesta rede, que é o teu chamado, é a tua unção. Muitas pessoas conhecerão a Cristo através de você, em nome de Jesus. Sabe, tinha uma pessoa aqui na igreja, e hoje ele mora nos Estados Unidos. Talvez vocês conheçam, alguns conheço de lá de trás. Quem conhece o Fernando da Gaita? Era da ilha lá, olha, ó. Então, o Fernando, quando ele se converteu, ele parecia o Rambo. Ele entrou na igreja, ele tinha assim, ele era todas as gaitas, porque era assim que ele andava pelas ruas aqui na Ilha do Governador. Ele era conhecido por ser meio doido, ele era conhecido pelo barulho, ele era conhecido pelas gaitas, porque ele não tinha vergonha, andava daquele jeito com as gaitas. Quando ele se converteu de fato e de verdade. Eu nunca esqueço que todo culto ele se convertia de novo. E aí eu falava para o Jonas, aí eu estava pregando, de repente ele vinha, ele abraçava o púlpito e chorava e falava: papai, papai, papai. Eu não esqueço, mas é que ele se converteu de fato e de verdade. A igreja começou a encher, e a gente fazendo o chá de novos convertidos, uma vez o Jonas falou assim: levanta, o Fernando
Fernando estava todo alegre, que aquelas pessoas que muitas pessoas que ele chamou estavam lá e que tinham se convertido. Aí o Jonas falou assim, mas achando que ia levantar umas 10. Aí o Jonas falou assim, levanta todo mundo que veio por intermédio do Fernando. Gente, eu não estou exagerando. 90% das pessoas levantaram por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa, apaixonada por Cristo. Ele não conseguia guardar isso para si mesmo. Aí eu fui agora pregar o ano passado lá nos Estados Unidos, ele está fazendo o mesmo lá. Ele está lá, e ele vai, e ele continua do mesmo jeito, e com a gaita, e ele continua evangelizando. Aí quando eu fui falar, ele está diante do trono, aí quando eu fui falar, eu contei a história dele, ele estava lá, e a mesma coisa, a igreja é cheia de pessoas que ele leva. Eu quero dizer para você, nós precisamos ser apaixonados por Cristo a ponto de trazer pessoas para a casa de Deus. Esse é o teu chamado, essa é a missão que Jesus disse. Ele disse, a lavoura, a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos, eu conto com você. Aí se você diz, sim Senhor, aí ele te dá graça, te dá poder, te dá autoridade, te dá unção, ele te dá tudo. As desculpas vão ficar de lado. Por isso que eu digo, aqui o desafio daquelas duplas era ir para famílias, e hoje as famílias estão sofrendo. Os ataques são sobre as famílias, e essas famílias, elas abriam a porta, e aqueles homens diziam, eu vim trazer para você, eu vim anunciar para você aquilo que eu tenho. Ninguém dá aquilo que não tem. Aqueles homens entraram com uma palavra. Eles disseram o quê? Vamos ver se você sabe o texto. Jesus mandou esses homens pregarem. De Gênesis a Apocalipse. Profundos conhecedores da palavra. Jesus mandou isso? Não. O que Jesus mandou? Shalom. Fala comigo, shalom. Paz. Ele disse, quando você entrar, diga paz. Quando você entrar, diga paz. Mas para eles dizerem paz, eles tinham que ter paz. E que tipo de paz que você precisa ter? Você não vai sair daqui sem esse nível de paz. Paz consigo mesmo. Põe a mão no coração. Todo conflito que você tem no teu coração, toda agitação, toda angústia, toda perturbação, caia por terra agora. A paz de Cristo entre no teu coração. Você precisa ter paz com você mesmo. Em nome de Jesus, paz com os teus pensamentos, paz com as tuas emoções, paz com você mesmo. O próximo nível de paz que você precisa é a paz com Cristo. Ah, paz com Cristo. Eu tenho através de Cristo Jesus, foi Ele que me reconciliou com o céu. Mas será que você já aceitou essa paz? O que os anjos disseram, eles disseram para todos que estavam ouvindo, os pastores, paz. Ele veio para trazer o quê? Paz a todos os homens a quem Ele quer bem. E é você que Ele quer bem, Ele te ama. Ele veio trazer esse nível de paz, de céus reconciliados. Em nome de Jesus, receba agora céus abertos sobre a tua cabeça. Nenhum tipo de impedimento, céus de bronze sejam quebrados sobre a tua cabeça em nome de Jesus. Receba céus abertos, porque Cristo fez isso por você. Céus abertos, o mesmo céu que Jacó recebeu. Talvez você esteja vivendo um dia de tanta angústia quanto Jacó. Jacó não tinha dinheiro, Jacó não tinha família, mas Jacó tinha o céu aberto. E porque os céus estavam abertos, Jacó foi restituído financeiramente. A família de Jacó foi restaurada. E por isso, a única coisa que você precisa na terra é céus abertos sobre a sua cabeça. Esse é o segundo nível de fé, de paz. Agora o terceiro nível de paz, esse é o mais difícil. Mais difícil do que a paz interior. Mais difícil, porque a paz com o céu, Cristo fez por mim. Eu só preciso orar, eu só preciso assumir céus abertos sobre a minha vida. Agora, a paz com o meu irmão, essa é o que eu estava falando do nível 2 a 2. Por isso, leia em Romanos capítulo 12 comigo. Romanos capítulo 12. Onde eu pus meu óculos? Sumiu meu óculos, mas acho que dá para enxergar. Romanos 12, versículo 17, diz o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. Agora você vai ler comigo. Esforçai-vos. Vamos lá, gente. Vocês chegaram em Romanos 12, 17? Não? Então eu espero. Romanos 12, 17. Agora eu achei o óculos, vai ficar melhor.
Vamos lá, Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Agora vamos ler junto. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. O que está escrito aqui? Eu tenho que me esforçar para fazer o bem. Por que eu tenho que me esforçar para fazer o bem? Porque o mal é a natureza carnal. Eu tenho que me esforçar. Agora, dentro desse esforço tem o versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Você responsabiliza o outro porque você não tem paz. E Jesus está responsabilizando você. O que cabe a você. Você tem responsabilidade de ter paz com o teu irmão. Eu hoje lancei lá no grupo dos pastores. Vamos fazer uma campanha de jejum de palavra. Está proibido falar mal do irmão. Gente, esse tipo de jejum agrada ao céu. Esse tipo de jejum traz bênção sobre a sua vida. Sentiu vontade de falar mal do irmão, morde a língua. Vai ficar sem língua, mas vai ficar com a bênção do céu sobre você. Aqui está falando, não é fácil, gente. Se esforce. Fala comigo, se esforce. Você precisa se esforçar para ficar bem com o teu irmão. A começar pela tua casa. A começar pelo teu casamento. A começar com os teus parentes. Vai exercitando e vai ampliando. A começar no teu trabalho. A começar aqui dentro da igreja. Em todos os lugares, esforçai-vos. Quando você se esforça para amar o teu irmão, sabe o que acontece? Todas as armadilhas do diabo vão quebrando. Vão sendo frustradas. E ele diz, não está dando mais certo. Porque esse é o povo do amor. É o Deus do amor. É o Deus da paz. É o Deus da misericórdia. É o poder e a autoridade que está sobre você. Eu quero declarar o poder e a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Um novo nível de unção. Eu digo que nós recebemos, Jonas e eu, uma palavra que eu sei que essa palavra é do céu. É um momento de revestimento de poder que nunca vimos sobre a igreja. É um momento de revestimento de poder, de graça e glória que nós nunca vimos na igreja. Você está morto, você não vai receber. Quem estiver vivo, recebe. É um momento de revestimento de poder sobre a igreja. Eu fosse você, diria, Senhor, eu quero ser revestido de poder. Eu quero ser avivado em nome de Jesus. Se você não quer, pega o teu para mim também. Eu sou fominha nisso. Eu quero tudo de Cristo. Hoje eu estava falando, Senhor, eu quero, revela-me o oculto, revela-me o profundo mais do que nunca. Eu sou fominha, eu quero ir lá no fundo, aquilo que eu nunca vi, aquilo que eu nunca conheci, aquilo que eu nunca entendi, me revela na tua palavra. Eu amo cada vez que eu estudo a palavra, e eu estudo o tempo todo, mais eu me apaixono pela palavra, mais e mais e mais eu me apaixono pela palavra. Sabe por quê? Porque o anticristo está aí, mas o Cristo está aqui. Cristo está sobre você. A luz de Cristo brilha sobre a sua vida. Agora, ainda nessa passagem, eu quero te dizer que Jesus deu uma outra ordem, que é o próximo desafio, antes do último desafio. O próximo desafio era eles baterem o pé. Se não te receberem, bata o pé, sabe? Tire a poeira do seu pé. Mas mais do que o Jesus dizendo algo como que se as pessoas não recebessem, então tá bom, então desiste delas. Não, o que o Jesus me mostrou é que para você entrar no nível de intimidade com Ele, os sacerdotes eles tinham que lavar todos os dias. Não era um dia, não era uma vez por semana, não era uma vez por mês e nem uma vez por ano. Todos os dias, quando os sacerdotes entravam no átrio, eles precisavam lavar o pé e precisavam lavar a mão. E aí você fala, é higiene? Não, Jesus só estava mostrando ali no Antigo Testamento que Jesus é a palavra. Ele só estava mostrando como diariamente você não pode ter nada que fique agarrado no teu coração. Eu era mestre em ter coisas agarradas no meu coração. Ontem mesmo eu estava falando para o Jonas. Hoje, quando eu vejo algo que eu sinto que vai ficar agarrado no meu coração, eu começo a desviar o meu pensamento, começo a glorificar por algo que não alimento mais
esses pensamentos que me envenenavam, que atrofiavam o meu coração, apertava o meu coração e atrofiava. Eu quero ter coração alargado para caber cada dia mais o amor de Cristo, a paz de Cristo, a alegria de Cristo, a unção de Cristo sobre a minha vida, e eu desejo o mesmo para você. E ele está dizendo, não deixa que nada fique agarrado no teu coração. Sabe quando ele disse para Moisés, Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você pisa é santo. A sandália dele estava cheia de poeira de 40 anos de mediocridade. Ele deixou a mediocridade do lado e disse, é um novo tempo agora. Sou eu e o Deus da sarça, é um novo tempo. Josué, quando o Senhor falou a mesma coisa para ele, tira a sandália do pé, porque o lugar em que você pisa é santo. Já lá na terra prometida, era a mesma coisa. Olha, você está com poeira do deserto. Você ainda se acha um discípulo, mas você hoje é líder da nação. Mudou de nível, Josué, mudou de nível. E eu quero dizer que essa igreja mudou de nível, você mudou de nível, a tua família vai mudar de nível, de bênção, em nome de Jesus. Porque é o que Jesus, a passagem de Lucas capítulo 10, é uma palavra, não foi só para eles, é para nós. Mas eu quero que você volte para Lucas 10, porque é o último desafio que nós vamos ler. Sabe, muitas vezes a gente se alegra por conquistas, por títulos, ou por ser usado por Deus. A gente tem satisfação. Quando a gente ora e a pessoa é curada, você tem uma grande satisfação. Quando você ora e a pessoa é liberta, você tem uma grande satisfação. Isso não é orgulho, é uma alegria pelo que você está vendo que aconteceu. Você respondeu ao chamado e aconteceu. Isso não é pecado, não. Eles se alegraram, eles voltaram para Jesus. Então, no último desafio é, sempre volte para Jesus. O que é voltar para Jesus? Saiba que todos os dias você precisa do carregamento celestial. Você sabe disso para o teu telefone. Você carrega o teu telefone todos os dias? Pois é. E por que você não carrega o teu coração no devocional diário com a presença de Deus? Como você ousa? Você tem medo de ficar sem a bateria do telefone na metade do dia ou daí umas horas. Você fica pedindo para todo mundo, tem uma tomada? Tem uma tomada? É um desespero. Não tem uma tomada? Meu Deus, eu não posso ficar sem o telefone. Mas se você visse a sua medida de unção, quando você acorda e não vai para o teu devocional, a tua medida de unção está caindo, e você não fica desesperado. Você sai com a maior segurança. Eu estou saindo, hoje é meu dia, eu estou atrasado, eu preciso sair. Eu quero te dizer que você precisa. Esses homens eles foram usados, mas eles voltaram para Jesus, porque eles sabiam que eles precisavam ser alimentados, eles precisavam ser reabastecidos. Você precisa ser reabastecido diariamente com Cristo. Você precisa orar todos os dias. Você precisa ler a palavra todos os dias. Você precisa ser um apaixonado por Cristo todos os dias. Mas a alegria, eles ficaram alegres. Eles viram os oprimidos serem libertos, os enfermos serem curados, e eles disseram, Jesus, Jesus, pelo seu nome, na autoridade do seu nome, as pessoas foram libertas. Vamos ler o que está escrito no versículo 17 de Lucas 10. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Mas ele lhes disse, tudo bem, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis-vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Fala, sobre todo o poder. Fala de novo, sobre todo o poder. Não é sobre algum poder, é sobre todo o poder. Quando as trevas se levantam contra você, saiba, é sobre todo o poder das trevas que Jesus te deu, poder e autoridade. E ele ainda continua, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Mas a chave está no versículo 20. Muito pouco tem sido os púlpitos, eu digo, não estou falando de um púlpito em geral, eu estou falando do corpo de Cristo. Muito pouco tem se falado de
pecado. Muito pouco tem se falado de arrependimento. Muito pouco tem se falado da necessidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É necessário todos os dias fazer um checklist, Senhor, porque você, eu não sei de onde veio isso. Uma vez salvos, salvos para sempre. E desde quando isso? Se Jesus mostra para a gente aqui, você tem que ficar alegre. Se o seu nome está lá escrito lá no livro da vida, em Apocalipse fala o tempo todo do nome escrito no livro da vida. Quer dizer que o nome pode estar escrito e pode deixar de estar escrito, sim, se você abandonar a Cristo. Mas ele está dizendo, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ah, meu amado, o nome escrito. Não sei se você acha, como é que você acha que é o céu? Talvez você ache que o céu é nuvem, tudo é abstrato. Aí é tudo assim, se você passar, você passa pelo meio de um anjo, porque ele é abstrato, é tudo uma nuvem, tudo é, sabe, mas o céu é de verdade. Fala comigo, o céu é de verdade, o céu é real. Sabe, naquele céu onde você vai morar, tem ruas de ouro, ouro, dá para pegar o ouro. Sabe, naquele céu que é de verdade, tem casa, porque Jesus foi fazer a tua casa. Ele fez a minha, ele está fazendo a tua. Ele disse, olha, se não tivesse casa, morada na casa do meu pai, eu não teria dito isso, mas eu estou dizendo que eu estou indo para fazer mais, porque mais gente vai se converter, precisa de mais casas. Então o céu tem rua de ouro, o céu tem casa, o céu tem trono, o céu tem harpa, os anjos tocam a harpa, o céu é musical, por isso que é tão importante no momento de adoração. É um pedacinho do céu aqui. Aliás, eu queria chamar os levitas. O céu é de verdade. O céu tem rio, o rio de águas vivas que saem do trono de Deus. O céu é de verdade. O céu está te esperando. Não é uma forma de dizer. Tem um livro como esse. Tem um livro, e no livro está escrito o teu nome e o teu sobrenome. O Jonas falou há um tempo atrás, e eu conheço esse pastor da Academia de Pregadores. E esse pastor, ele foi para o púlpito e falou assim, gente, eu tive um sonho tão lindo, tão lindo. Eu fui para o céu. E lá no céu, os anjos, tinham um livro enorme na frente dos anjos. E eu perguntei para os anjos assim, eu senti vontade de perguntar, o meu nome está aí? Aí os anjos foram em ordem alfabética. E aí eles falaram o meu nome, eu não lembro mais o sobrenome dele. E ele falou, e os anjos falaram o meu nome e o meu sobrenome. Pronto, ele contou isso para a igreja. Em uma semana, ele tinha morrido. Ele viu, mas ele já estava, era tempo. Ele já tinha feito tudo que Deus queria. Não foi uma morte antes do tempo. Eu só quero te dizer que esse livro existe. Eu só quero dizer que o teu nome é escrito. Sabe por quem é escrito o seu nome? Por Deus Pai. A mão dele, ele escreveu lá um dia. Há muitos anos atrás, ele escreveu Naira Pedrini. Ele escreveu o meu nome. Ele escreveu o teu nome, o teu sobrenome, porque você é único. Sabe, eu não sou a evangelista. O evangelista da igreja é o Jonas e outros como Jonas que são evangelistas. Mas hoje Jesus mandou eu falar isso para você. Isso é mensagem de evangelista. Mas hoje ele mandou dizer, o céu é de verdade. O chamado é de verdade. Falta pouco tempo para Jesus voltar. E você tem muita coisa para fazer. Era muita aldeia para aqueles 70 andarem. Mas eles foram. Andaram muito. Se cansaram. Mas voltaram alegres. Porque havia poder, autoridade, graça sobre a vida deles. E Jesus disse, tem algo mais bonito ainda que espera vocês. Lá no céu está escrito Pedro. Lá no céu está escrito Felipe. Lá no céu está escrito Mateus. Lá no céu está escrito o teu nome. Se alegre com isso. O diabo quer te dizer que isso tudo é uma forma de dizer. Não, é real.
Como eu queria que Deus pudesse abrir a cortina, porque o mundo espiritual, ele é paralelo, não é longe de você. Se Deus, neste momento, Ele quisesse, Ele faria isso. De uma forma coletiva, Ele abriria a cortina e você veria os anjos que estão andando pelos corredores dessa igreja, que estão aqui sobre o púlpito, porque o mundo espiritual é paralelo, não está lá longe. O mundo espiritual é tão paralelo que Jesus, Ele deixou essa mensagem através na epístola de Pedro. Ele disse: os demônios estão ao teu derredor e os anjos estão ao teu redor. O mundo espiritual no céu, ele está, sabe, num piscar de olhos, você está lá no céu. Ele diz que nós seremos arrebatados num piscar de olhos. Quantas pessoas testemunham? Aquelas pessoas que tiveram experiência de morte, elas dizem: eu conheci um pastor em Xerém e ele me chamou, eu esqueci, amável, qual é o nome do pastor da Metodista? Aquela lá de cima, eu esqueci o nome dele. E ele me chamou na igreja metodista para falar de guerra espiritual. E ali, quando ele fez um coffee break antes do culto, e eu falei assim: pode saciar uma curiosidade minha? Porque um pastor da Metodista está me chamando para falar de guerra espiritual. Ele falou: porque eu sei que o céu é de verdade. E ele contou que ele se acidentou num carro, ele foi dado como morto, ele morreu. E ele disse que era a velocidade da luz, assim, que ele foi levado para o céu na velocidade da luz. Mas quando ele passou pelos segundos céus, ele viu que a guerra é de verdade. Ele falou: hoje eu sei que a guerra espiritual, ela é verdadeira, mas eu sei que o céu é de verdade. Então ele não é o único. Muitas pessoas que tiveram experiência de quase morte, elas têm essa experiência. Num piscar de olhos, você está em outra dimensão. E é isso, Jesus. Mas enquanto você está nessa dimensão, você tem um chamado a responder.